Lá na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo interpreta um texto lá do livro de Gênesis. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. A partir do versículo 21. Gálatas aí interpreta esses dois textos que estão colocados aqui, Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 21, de 8 a 21. Esses dois textos, tanto Gênesis 16 quanto Gênesis capítulo 21, falam de duas mães. Uma mãe que recebeu uma promessa impossível de Deus, Sara, esposa de Abraão. Num certo momento, Deus vem e promete para Abraão. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, e Deus aparece para ele e diz a Abraão: eu vou te dar uma família, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, e eu quero que você saia da onde você está e você vá para a terra que eu vou te dar por herança. Abraão desobedece a Deus. Ele de fato sai de Ur dos Caldeus, mas ao invés de ir para a terra que Deus prometeu, ele vai para Harã. E ele vai levando junto o seu sobrinho. Não era para levar ninguém, mas ele leva o sobrinho. E ele fica lá em Harã. E mais uma vez Deus aparece para Abraão em Harã e diz: Abraão, não é aí que você tem que ficar. Vai para o lugar que eu te mandei, cara. E ele desobedece a Deus de novo e vai para o Egito. E causa uma confusão danada lá no Egito. Ele mente sobre a situação de Sara, fala que era a irmã dele, e depois o faraó se apaixona por Sara e vira uma bagunça danada. Deus fala: cara, não é aí que você tem que ficar, vai para a terra que eu te mandei. E aí quando ele vai, e ele chega na terra que Deus mandou ele ficar, tem um problema sério lá. Ele tinha levado o sobrinho, e a melhor parte da terra o sobrinho quis. E aí começou a ter uma briga entre os pastores de ovelha de Abraão e os pastores de ovelha de Ló, seu sobrinho. E aí Abraão fala para ele: escolhe a terra que você quer, eu fico com o que sobrar. E aí Abraão pega uma parte de terra e está lá Abraão vivendo a vida dele na terra que Deus prometeu, não é? Só que se passam anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, Abraão já ficou velhinho, a pipa do vovô já não subia mais, o bichinho já estava ali naqueles dias que já não funciona mais nada, o ventre de Sara já tinha secado, ela não tinha mais menstruação, já tinha passado menopausa, já tinha passado tudo isso, acabou. Estão lá, na terra que Deus prometeu, mas aquele papo de família, cadê Deus? Sara teve uma ideia genial. Ela, ouvindo um código judaico chamado, que os judeus usavam, que na verdade todo o povo semita usava, chamado Código de Hammurabi, dizia o seguinte: que se chegasse numa idade, você não tivesse condição de ter filhos, você podia pegar uma das suas escravas e ter um filho com essa escrava e adotar esse filho como seu filho. Só que foi isso que Deus tinha dito para Abraão? Não. Mas Abraão foi pelo jeitinho da lei de Hammurabi, ao invés de ir pela lei de Deus, pela ordem que Deus tinha dado para ele. E ele então tem relações com uma serva dele chamada Agar, uma egípcia. E Agar então tem um filho que recebe o nome de Ismael. Só que tem um problema. Quando Agar fica grávida, ela começa a tirar a mó chinfra de Sara. Ela começa a desprezar Sara, começa a zombar de Sara, começa a querer menosprezar Sara. Por quê? Porque ela tinha um filho de Abraão, mas Sara não tinha. Então ela começa a querer se sobressair como esposa de Abraão. Mas aí então, por um milagre de Deus, aos 90 e tantos anos de idade, já Abraão com mais de 100, Sara fica grávida. E Sara dá à luz a um filho chamado Isaac, irmão de Ismael. Então, agora tem Abraão 2 filhos. Um de Agar, a egípcia, chamado Ismael,
outro, o filho que Deus havia prometido. E é interessante o nome de Isaac. Você sabe por que o nome dele é Isaac? Sabe o que significa Isaac? Isaac significa isso aqui, ó. Risada, dá uma risada de alegria, riso, não é? Por que o nome dele é Isaac? Porque quando Deus foi lá e falou para Abraão e Sara, já velhinhos, que eles iam ter um filho, o que Sara fez? Riu. Ela riu da cara de Deus. Ela riu da possibilidade de ter filhos. E Deus ainda falou, você riu sim, eu vi você rindo. Não adianta você negar, eu sei que você riu. E aí então Deus fez ela rir, não pela falta de fé, como ela riu da primeira vez, mas agora de alegria, de júbilo. E ela ri e se satisfaz porque o Senhor deu o filho que tinha prometido, o filho da promessa. Só que agora tem um problema. Você tem um filho mais velho, querendo a herança, chamado Ismael. E aí quando os dois moleques estão tinha mais ou menos uma diferença de idade entre eles de 2 a 3 anos. E quando eles estão lá na adolescência, num dia Abraão faz um banquete, porque os 2 filhos vão se tornar homens, diante da comunidade. Ismael começa a zombar de Isaac. Ismael começa a querer se sobressair sobre Isaac, humilhar Isaac. E Sara, mãe, não tira o olho do filho, Sara pegou o negócio. E aí Sara vai e fala para Abraão o seguinte, cara, manda essa escrava e o filho dela embora agora. Só que Abraão não quer. Imagina, meu filho. Eu sei que é o filho de uma escrava, mas é o meu filho, eu não posso mandar ele embora assim. E ele está pensando no quê? Código de Hammurabi. Porque o Código de Hammurabi dizia que a herança, mesmo que fosse filho de uma escrava, deveria ser dividida ao meio. E aí Abraão fala assim, eu não posso fazer isso. Mas aí Deus chega e fala para Abraão, Abraão, sua esposa está certa. Expulsa essa escrava. Dá ouvidos para tua mulher. Manda essa mulher embora. E aí você pode imaginar, talvez, o peso, a tristeza da cena. Eu gosto de tentar imaginar, comecinho do dia, sol começando a raiar, pessoal nas tendas deles. Abraão acorda Agar, fala, levanta. Pega o menino e vai. E ela saindo a pé para o meio do deserto, porque eles moravam na entrada do deserto, perto do Mar Morto. E então Abraão coloca ainda sobre os ombros dela uma bolsa com 17 litros de água e fala para ela, vai, você e o menino sumam daqui. E obviamente uma mulher com um garoto de 15 anos no deserto vai dar em quê? Morte. Vai dar em morte. E chega um momento em que a água acaba, os dois estão andando cambaleantes pelo deserto, e Agar, desesperada, já não podendo suportar ver o filho morrer, ela deita o filho num canto debaixo de um arbusto e vai mais ou menos uns 50 metros de distância para morrer também, mais longe do filho, porque ela não suportava ver a morte do próprio filho. E ali Deus aparece para Agar e fala para ela, olha, fica tranquila, seu filho é descendente de Abraão, e eu vou fazer dele uma grande nação, como eu prometi. Ali tem um oásis de água, vai para lá. E aí ela vai, e ela começa a morar naquele oásis, e eles crescem ali como um povo. Ela consegue uma esposa egípcia, como ela era, para o seu filho. Eles se casam, e nascem os povos árabes. Ok? Então essa é a história. Por isso que tem aquelas imagens ali, ó. Uma mãe grávida, Sara, né? Aí você tem uma mãe de burca, toda de preto lá, igual as árabes se vestem, Agar, moradora do deserto, tem que cobrir a pele, não pode ficar andando, né? A burca tem um propósito também, não é só cobrir o corpo não, tem um propósito de sobrevivência no deserto. E o filho dela lá, Ismael, mais velho, tá bom? Já já vocês vão entender por que a estátua da liberdade está vestida de Sara e Agar.
e é por causa de Paulo. Paulo pega esse texto, essa história que eu acabei de narrar para vocês aqui rapidinho, e ele interpreta essa história de um jeito jamais visto antes, lá em Gálatas capítulo 4. Vamos ler esse texto? É muito legal a interpretação de Paulo, a interpretação que Paulo faz desse texto. Leandro, eu estou sem o controle. Então vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículos de 21 a 31. Vamos lá. Diz assim, ó. Digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma mulher escrava e outro de sua esposa que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, e o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém dos dias de hoje, dos dias que Paulo escreveu esse texto, né? Pois ela e seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. E a mulher livre é a nossa mãe. Como diz as Escrituras, alegre-se mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada tem agora mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido da promessa do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que diz as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Está aí o texto e a interpretação de Paulo. Paulo vai fazer uma interpretação muito interessante. Ele vai dizer que, na verdade, todos nós que estamos reunidos aqui, temos a possibilidade de ser filhos de 2 mães. Ou de Sara, ou de Agar. Mas vamos entender isso no contexto do livro de Gálatas primeiro, ok? Gálatas ele é escrito num contexto de quiasmo. O que é o quiasmo? É essa estrutura aí em que os textos conversam um com o outro, do começo ao final do livro. Então você vê lá, no começo do livro, capítulo 3, fala-se sobre Abraão como o pai da promessa, aquele que recebeu a promessa. Lá no meio do capítulo 3, ele fala que essa promessa naquele tempo tinha uma aliança. Qual era a aliança da promessa? A lei de Moisés. E que essa promessa apontava que a lei, a finalidade, o objetivo da existência da lei era que nós chegássemos a Cristo. Então ele vai dizer, lá no meio do capítulo 6, ele vai dizer, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ele vai dizer, nós temos um pai. No Antigo Testamento, esse pai mediava o seu relacionamento com seus filhos por meio da lei, e a finalidade dessa lei era apontar para Jesus Cristo. Então todos aqueles que chegaram ao conhecimento de Jesus Cristo por meio da lei, são salvos, tem Deus como pai. Lá no final do livro ele vai fazer a mesma coisa, só que é o contrário, de cabeça para baixo. Ele vai falar aqui no capítulo 4, o texto que nós acabamos de ler, que nós temos uma mãe. Essa mãe, Sara, esposa de Abraão. Mas agora, ele vai dizer sobre a lei, que antes era a aliança, ele vai falar assim, será que vocês vão voltar a viver na antiga aliança da lei? E ele vai falar, olha, depois que Jesus veio, a lei perdeu o seu propósito.
Vocês não têm mais que viver sobre a lei. A mãe de vocês, Sara, é uma mãe que traz uma nova lei, que é a lei da liberdade da lei. Não sou mais escravo da lei. Agora eu sou livre. E eu nasci da liberdade. É por isso que está a estátua da liberdade lá de mãe, barriguda. Eu nasci de uma mãe livre, não de uma mãe escrava. Eu não tenho mais nada a ver com a lei. Estou livre da lei. E aí ele vai dizer que nós então, pelo Espírito de Deus, recebemos a fé. E aí pelo Espírito de Deus nós podemos todos dizer que somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O livro todo aí está o miolo do livro de Gálatas escrito. Por que Paulo escreve isso? Porque lá em Gálatas tinha uma galera dizendo essa frase aí, ó. Se você se esforçar bastante, se você for uma pessoa obediente, se você ler a Bíblia, se você frequentar a sinagoga, se você viver uma vida de obediência à lei, você vai ser salvo e você vai ser santificado. A região da Galácia estava cheia de judeus. E esses judeus estavam querendo fazer, dentro da igreja, que a igreja voltasse a obedecer à lei. E eles estavam dizendo, salvação e santificação é fruto do quê? De esforço pessoal. Se você fizer tudo direitinho, se você ler a Bíblia, se você orar, se você obedecer a Deus, se você viver uma vida corretinha, não falar mentira, se for uma pessoa honesta, for um bom pai, um bom marido, tal, se você fizer tudo certo, você vai para o céu. Era isso que esses caras estavam dizendo. E aí Paulo fica furioso. Paulo fala, não, vocês estão malucos. Então Paulo vai escrever o livro de Gálatas para combater esses caras, para bater de frente com os caras que estavam dizendo isso. Por exemplo, eles diziam o seguinte, que para você ser salvo, você tinha que guardar dias santos. Tem uma galera que faz isso aí hoje em dia, não tem? Tem umas igrejas por aí que falam assim, ó, se você não guardar o sábado, você está na roça, não vai para o céu. Não é verdade? Tem uma galera que acha que se você não preservar as festas, né? Tem uma moda que está surgindo agora aí, né? Não é tão nova, mas já estava aí algum tempo no meio evangélico, né? De traz a arca, de leva a arca, de carrega a arca, de vamos colocar trombeta no culto, de pastor usar turbante, de voltar a comemorar as festas judaicas, o Hanukkah e todas aquelas festas da cabana, as festas das luzes, e vamos celebrar porque nós somos o Israel espiritual, então a gente tem que fazer as mesmas coisas que aquele Israel lá fazia. E tem muita igreja que você vai chegar que vai ter a Arca da Aliança lá na frente, e a galera fica nessa coisa, dias festivos judaicos. Estava acontecendo isso lá em Gálatas, lá na região da Galácia. O que mais que eles queriam? Eles queriam, além dos dias, a circuncisão. Eles começaram a falar para o pessoal da igreja, vocês que são gregos, vocês que não são judeus, que não são de nascimento judaico, vocês também têm que se circuncidar, que nem todo judeu. Pausa. Explicação técnica. Tem muita gente que não sabe o que é circuncisão. Então vamos lá. Vou tentar do jeito menos imoral possível, tá bom? Pensa assim, o homem nasce com pipi, diferente da menina que nasce com vagina, certo? É diferente. Então o pipizinho do menino, ele nasce com uma pelinha cobrindo a ponta do pipi, certo? Quem é mãe aí, quem já viu criança pequenininha, sabe que tem aquela pelinha que cobre a ponta do pipi. O judeu, quando ele nasce, Deus deu um mandamento, que ele fizesse uma aliança com Deus na carne, e ao 8º dia de nascida, essa pelinha era cortada. O rabino ia lá na casa, não é? Pegava a faca de pedra, uma pederneira, e cortava essa pelinha. Hoje em dia, já se descobriu que isso é muito bom fazer, né? Porque já sabe, por exemplo, que a pelinha ajuda a ficar uma mucosazinha que fica ali, que dá câncer, o HPV e outros cânceres. Então, a maioria dos países, Europa, Estados Unidos, alguns países assim, já quando a criança nasce, já
é feita a circuncisão e a criança já sai do hospital circuncidado. Então, por motivos de higiene, hoje em dia, isso virou comum. Né? Por causa da fimose também, porque às vezes essa pelinha não abre direito, vai atrapalhar lá na frente o desenvolvimento da criança e assim. Então, normalmente, hoje em dia, os médicos já fazem. Mas, no tempo de Abraão, não era por motivos médicos nem por motivos de higiene. No tempo de Abraão, a circuncisão era feita porque ela era a marca da aliança daquele pai com Deus. E toda criança que nascia, prometida, tinha que fazer a circuncisão. Só que Jesus veio. E agora a aliança de Deus não é feita mais com os judeus. A aliança de Deus é feita com todas as pessoas. E a circuncisão não é mais exclusiva do menino no pênis. Paulo vai falar na carta aos Coríntios que agora nós não devemos circuncidar mais o pênis, nós devemos circuncidar o coração. E é o coração que é a marca da nossa aliança com Deus. Mas aqueles judeus estavam querendo obrigar as pessoas a se circuncidarem dentro da igreja. O que mais estava acontecendo? Eles estavam querendo fazer as pessoas obedecerem os rituais de purificação judaicos. A não comer pão com fermento. Queriam proibir o povo grego, que gostavam de uma carninha de porco, a comer costelinha, comer carne de porco, de linguiça, não pode. Agora vocês são convertidos, não pode comer linguiça mais, porque o judeu não come linguiça, não pode comer camarão, não pode comer lagosta, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e queriam impor os rituais de purificação judaicos. Tem um monte de igreja fazendo isso por aí. Não pode fazer assim, essa comida aqui proibida, não pode comer chouriço, né? Não pode comer carne de porco. Né? Outro dia eu vi uma igreja que proibiu de tomar café. Não pode tomar café. Você acredita que tem igreja que proíbe até de tomar cerveja, gente? Pois é, tem isso aí também, existe. Então o povo gosta desses negócios de proibir. Né? Então os judaizantes queriam chegar lá e proibir. Proibir, está proibido, não pode. Que a religião judaica diz que não pode. Não é porque a Bíblia diz, é porque a religião judaica dizia. Porque eles não estavam muito preocupados com esse negócio de Bíblia, não. O negócio deles é, o rabino falou, a gente vai obedecer. Ok? E eles queriam impor os usos e costumes judaicos para os gregos também. Então queria que os homens não cortassem a lateral da barba. Você já viu que o judeu, você vai lá em Israel, os judeus têm aqueles cachinhos aqui do lado do cabelo? É porque a lei de Moisés diz assim, que o homem não pode cortar a lateral do cabelo. Né? Só que que na verdade é esse pedaço aqui da barba. Mas como eles são tão legalistas, como eles são tão amantes da lei, eles querem subir para obedecer mais do que Deus mandou, para mostrar quão santos eles são. Então, em vez de cortar só até aqui, eles falam que não pode cortar até aqui. Aí eles ficam com aqueles cachinhos assim, né? Uma vez eu perguntei para a guia lá em Israel para que serve o cachinho, ela fala que é para enrolar o marido assim, falar, vem meu amor. Então a guia me ensinou para que serve os cachinhos. Aí eu falei, tem sentido, eu vou começar a deixar crescer também, né? Se a minha esposa puxar os cachinhos. Então, tá lá essa questão da lei. Eles queriam impor para os gregos obedecerem à lei, às leis judaicas. Basicamente era isso aqui, legalismo. Eles acreditavam que a crença, filosofia da lei como prática, como crença, o legalismo é a convicção de que nós podemos nos tornar aceitáveis a Deus por meio de seguir regras. Eles acreditavam que se eles seguissem essas regras, Deus os receberia, Deus os amaria. Olha lá, muitas vezes as regras em vistas são as impostas pelos homens, não as exigidas por Deus. E ao aplicar essas regras mal, você pegar as leis bíblicas e aplicar da maneira errada também é uma forma de legalismo. Você diminuir coisas que Deus disse que você tem que obedecer, e você acrescentar, aumentando coisas que você disse que Deus tem para obedecer, legalismo. E ele está dizendo, em sentido mais amplo, o legalismo é a crença de que nós podemos nos tornar aceitáveis a Deus
por meio das nossas obras. Então eu acredito, e tem gente que vive assim até hoje, que se eu fizer tudo certinho, Deus vai me receber de uma maneira melhor. Isso é o legalismo. Era isso que eles queriam ensinar lá na igreja de Gálatas. E eles também tinham um negócio ainda pior do que o legalismo, que é o nomismo, que na verdade vem de nomos, lei no grego. E isso significa a crença de que nós precisamos transformar a lei em governadora da nossa vida. Então não era só simplesmente obedecer à lei para se aproximar de Deus, era como se a própria lei se tornasse no Deus que eu sirvo. A vida de um judeu era o tempo todo preocupado se ele estava cumprindo as minúcias da lei. O tempo todo. Será que eu estou obedecendo? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso? Vivia cheio de culpa, de carga, porque ele tinha que cumprir a lei, né? Então, ele vê a lei como o fator mais importante no relacionamento das pessoas com Deus. Ele acha que a coisa mais importante no relacionamento de alguém com Deus é a lei. E aí Paulo escreve essa história, dizendo o seguinte no começo do texto: olha, vocês aí que estão pensando em se tornar legalistas, vocês aí que estão pensando em se tornarem nomistas e darem o caminho aberto para o judaísmo, vocês estão pensando nisso? Estão cogitando isso aí em Gálatas? Vocês estão com um problema muito sério, porque vocês têm uma mãe. E aí o texto diz assim, lá no começo do texto: Abraão teve 2 filhos. Um filho nasceu de uma escrava, o outro filho nasceu de uma mulher livre. E o que Abraão está dizendo para aqueles homens? Ele está dizendo o seguinte: olha, um filho é da escrava, esse filho é nascido da carne. Na sua Bíblia deve estar escrito nascido por meio de obras humanas ou naturalmente. Algumas Bíblias têm escrito naturalmente. Na minha Bíblia, eu escrevi por cima do naturalmente o texto, a palavra exata que está no grego, da carne. Que é o seguinte: como é que Agar teve o seu filho? Como é que a escrava teve o seu filho? A escrava teve o seu filho não por meio de Deus, mas ela teve o seu filho por meio de esforço pessoal. Ela foi lá, conseguiu ter relações com Abraão, pariu o seu filho, que nasceu de maneira natural, como toda criança nasce, mas nasceu de uma relação carnal, no sentido de pecaminosa. Não foi isso que Deus tinha dito que era para Abraão fazer. Esse filho nasceu de maneira normal, como todo mundo nasce, natural. É por isso que está aí na sua Bíblia. Mas eu prefiro o termo grego que ele usa, da carne, porque dá uma implicação de que não foi somente natural, mas foi em desobediência a Deus. Esse filho nasceu de maneira pecaminosa. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer com isso o seguinte: para aqueles judeus, ele está querendo dizer o seguinte: existem 2 tipos de maneiras de você nascer. Existem 2 mães citadas nesse texto. Uma mãe, ela por esforço pessoal tentou ter filhos, e ela era escrava, e os filhos dela nasceram escravos. Agora vamos olhar um negócio aqui. Ele fala que tem uma outra mulher que é livre, e que essa mulher tem um filho, mas esse filho não nasceu de maneira natural. Esse filho nasceu de um parto impossível, de um parto sobrenatural, de uma mulher que já não podia ter filhos com um homem que também já não podia ter filhos. Nasceu um filho de uma maneira sobrenatural por meio da promessa de Deus. Então é um filho que vem de Deus. Então esse filho nasce da promessa. Um filho nasceu das obras, o outro filho nasceu da fé. E Paulo está começando a dizer que eu e você
podemos ter uma mãe. Ah, pastor, eu não tenho mãe. Eu não sou mãe. Mas você tem uma mãe. E esse texto está dizendo que nós temos uma mãe. E que existem dois tipos de mãe. Existe uma mãe que é escrava. E que por ser escrava, os filhos que nascem dela são escravos como ela é. E tentam se aproximar de Deus, não por meio da fé, mas por meio do seu esforço pessoal. Mas existe uma outra mãe que é livre. E essa mãe tem filhos livres, que se aproximam de Deus, não porque fazem nada de si mesmos, mas porque Deus prometeu que eles seriam de Deus. Duas mães, uma mãe de natural e uma mãe sobrenatural. Os filhos dessas mães. O texto fala de quatro tipos de filhos de Abraão. O primeiro tipo de filho de Abraão é esse aí, ó, semente natural. Abraão faz sexo com alguém. Pode ser Sara, pode ser Agar, pode ser Quetura. Porque depois que Sara morre, Abraão casa-se com Quetura e tem mais 6 filhos. Então esses são os filhos naturais de Abraão. Aqueles que nascem. Fez sexo, teve relações sexuais, nascem filhos. Como qualquer pessoa. Mas se fala também de uma outra semente de Abraão. Aqueles filhos de Abraão que nasceram de Abraão, mas que têm a mesma fé de Abraão. São filhos naturais, mas que também são filhos espirituais. E ele também fala de filhos que são somente espirituais, que não nasceram de Abraão, mas têm a mesma fé de Abraão. E por fim ele fala do filho final de Abraão. Vamos identificar esses caras aí? Filhos naturais de Abraão, judeus, eu acho que eu não botei ali, ismaelitas, são filhos naturais de Abraão. Os árabes são filhos de Abraão. Aliás, se um dia você ler o Corão, eu já li uma vez, o Corão, você lê o Corão, você vai ter lá a história de Abraão. Essa história que eu narrei aqui está lá no Corão. Eles acreditam no Corão, na Bíblia, eles falam que Abraão é o pai da fé, do mesmo jeito que nós, eles acreditam em Abraão do mesmo jeito. Porque eles são filhos naturais, eles nasceram de Abraão, ok? Mas o texto fala que tem outro tipo de filho de Abraão. Tem judeus que, além de ter nascido de Abraão, também têm a mesma fé de Abraão. E ele também fala de pessoas que não nasceram de Abraão. Eu não sou judeu. Você é judeu? Sou filho de nordestino com paulista. Tem nada de judeu aí. Tem cariocas aqui, estou vendo ali. Tem gente do sul, tem gente do Ceará, da Bahia, Pernambuco, da Alagoas. Mas até onde eu sei, até onde eu conheço essa comunidade aqui, não tem nenhum judeu aqui. Tem algum judeu aqui? Presente. Só o Fábio que tem cara de judeu, né? O Fábio tem cara de judeu. Chega lá em Israel, o pessoal, opa, e aí, irmão, tal. Mas não tem, nós não somos. Quem? O Chico tem cara de árabe. Aí, árabe. Ismaelita. Vai. Bom, nós não somos judeus. Mas você crê? Você tem fé em Jesus Cristo? Então você tem Abraão como pai. Ele é o seu pai na fé. Você tem a mesma fé que Abraão tinha. E existe um filho final de Abraão, que é o próprio Jesus. O filho perfeito de Abraão, que é filho tanto do judaísmo quanto da fé. Assim como foram os apóstolos. E agora Paulo está dando um gancho de direita no estômago dos judaizantes da igreja. Ele está dizendo assim: vocês judeus, que estão entrando na igreja dos Gálatas, e estão querendo obrigar os Gálatas a obedecer à lei, vocês não têm Sara como mãe. Abraão não é o pai de vocês. Vocês podem até ter nascido do espermatozoide de Abraão, mas vocês não são filhos deles, porque vocês não têm fé. Vocês querem se aproximar de Deus por meio das obras. E vocês querem usar as obras para escravizar as pessoas. Então a sua mãe não é Sara, a sua mãe é Agar. A sua mãe é Agar, não é Sara.
você é filho da escrava. Imagina um judeu ouvir isso, hein? Imagina um judeu ouvindo um papo desse. Tu é filho da escrava, parceiro. Não, eu sou judeu de judeus. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu fui apresentado lá em Jerusalém. Eu sigo a lei de Moisés. E Paulo está falando assim, tô nem aí. Tu é filho de Agar. Tu é irmão de Ismael. Tu não tem nada a ver com Abraão. Porque tu tá querendo chegar perto de Deus por causa do esforço pessoal. E os filhos de Abraão não chegam assim perto de Deus. Os filhos de Abraão se aproximam de Deus pela fé. E aí, o texto vai continuar dizendo o seguinte: os filhos de Sara, na verdade, os filhos de Agar, eles são filhos da aliança do Sinai. Sabe o que é a aliança do Sinai? Lembra quando você está assistindo a novela da Record? Confessa que eu sei. Êxodo. Já assistiu, já sei que você assistiu todo. Você está assistindo a novela da Record lá. Aí você está vendo, lembra quando o povo sai da terra lá do Egito? Cruza o mar de Junco, entra lá na península do Sinai, faz o acampamento, Moisés sobe lá no monte, lembra daquela parada lá? Aquele povo estava saindo da onde? Do Egito. O que eles eram no Egito? Musiquinha de criança. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. Lembra da musiquinha? Então, escravo. E eles estavam no Sinai como? Eles tinham terra? Como que é o Sinai? Verdinho, praia, litoral, aguinha de coco, da hora não? Não, olha lá a foto lá, ó. Uma terra seca. Na verdade, isso aqui é uma foto verdadeira, viu, gente? Depois eu que botei esses bagulho em cima aqui só para estragar a foto. Mas essa montanha que está aqui atrás é uma das montanhas que eles dizem que é possível que foi a montanha onde o povo se acampou lá no pé do Sinai. E aí ele está dizendo o seguinte: vocês, judeus, que querem obrigar as pessoas a se escravizarem por obras da lei, vocês são da aliança do Sinai, vocês ainda estão presos à lei de Moisés. E aí ele vai dizer, vocês são escravos e levam à escravidão. Vocês são filhos de Agar, vocês estão vivendo numa terra Arav, que é o que está escrito aí na sua Bíblia. Vocês moram na terra árabe. Árabe significa seca, desértica, né? Vocês estão vivendo, vocês são filhos da Jerusalém de agora. Qual era a Jerusalém dos dias de Paulo? A Jerusalém que vivia em torno desse lugar aqui, ó. O templo do Edir Macedo. Do Salomão. Não é do Salomão, porque é propaganda enganosa. Já falei para você, né? Se você pagou para ir lá no templo de Edir Macedo, entra com o processo na justiça e pede restituição. Porque ele está anunciando lá que o templo que ele construiu é de Salomão. Mas se você ler a Bíblia, só precisa ler, só alfabetizado consegue. Aí você lê a Bíblia, você vai ver que as medidas do templo que ele construiu, Edir Macedo aqui, não são as de Salomão, são do rei Herodes. Ele está vendendo ingresso para o rei Salomão, mas oferecendo o templo do rei Herodes. Então, uma mentira aí, está propaganda enganosa, vamos botar na justiça e processar. Vai que, né? O cara tem dinheiro sobrando mesmo. Ele rouba todo mundo, por que eu não posso roubar um pouquinho dele também, né? Então, vou lá pegar. Eu só viro o Robin Hood agora, né? Vou pegar do rio. Vamos lá, mas vamos voltar para o texto. Paulo está dizendo o seguinte, vocês, a mãe de vocês é a Jerusalém atual. Qual era a Jerusalém do templo de Paulo? A Jerusalém do templo de Paulo era a Jerusalém que vivia para o quê? Para a lei judaica. Tudo em Jerusalém, desde o café da manhã ao fim da tarde, vivia em torno de escravizar as pessoas a lei judaica. E foi a Jerusalém dos tempos de Paulo que fez o que com Jesus? Negou, trocou por um bandido e crucificou. E Paulo está dizendo, vocês, a religião de vocês, essa tentativa de vocês, de fazer vocês voltarem para o deserto, lá para o Sinai, é uma tentativa que só gera desgraça e morte. Queridos, vamos parar uma pausa aqui para pensar. Paulo está dizendo que tem um tipo de mãe que ela é tão rigorosa, que ela é tão obrigativa,
querer impor as coisas. E ela é tão assim que acaba oprimindo os filhos. E acaba gerando um tipo de filho que vai viver uma vida na aridez, uma vida desértica. Ela vai produzir, ela é tão agressiva na imposição da sua vontade. E em relação aqui, Paulo está falando de relação com Deus. Existe uma mãe que ela é tão assim, que ela vai acabar perdendo os seus filhos. Que ela vai perder os seus filhos. Assim como Agar quase perdeu Ismael. E ficou praticamente à mercê da morte, deixando o seu filho debaixo de uma moita. Existem igrejas, e Paulo está dizendo de igrejas, que são mães, como Agar. Que você entra nessas igrejas, e tudo que você ouve é: você não pode cortar o cabelo assim, você não pode usar roupa assada, você não pode se comportar desse jeito, você não pode falar isso, você não pode tal, você tem que guardar tal dia, você tem que fazer tal coisa, e vai colocando sobre as pessoas, porque se você não fizer tal coisa, Deus não vai te amar, porque se você não agir assim ou assado, Deus não vai te perdoar, porque se você não fizer isso ou aquilo outro, não seguir essa norma, você está ferrado, Deus vai afastar-se de você, Deus vai julgar você, Deus vai matar você, Deus vai fazer coisas ruins com você. Então, ou você entra na lei, ou você não pode ter Deus. E queridos, essas igrejas, essas mães, estão matando centenas de milhares de filhos todos os dias. Todos os dias eu encontro pessoas decepcionadas com a fé, que não querem mais saber do cristianismo, que não querem mais saber de entrar numa igreja, porque acham que a igreja é um lugar de regras, normas e imposições. E só se você se encaixar nas regras, normas e imposições, você vai para o céu. E Paulo está dizendo, essas pessoas não são da linhagem prometida de Deus. Essas pessoas estão nascendo de Agar e morrendo nas mãos de uma mãe escrava. E aí Paulo apresenta para nós uma outra mãe. E ele diz, olha, mas existe uma outra mãe. Uma mãe que é a Jerusalém celestial. Na verdade, ele fala a Jerusalém que vem do alto. E ele fala para os Gálatas dizendo assim, a nossa mãe não é Agar. Nós nos aproximamos, Deus não vai nos amar mais porque nós obedecemos. E aqui eu tenho que citar, como eu sempre cito, a minha frase preferida, aquela frase que um dia talvez eu quero tatuar no corpo para lembrar dela para sempre, que é a frase do Philip Yancey no livro Maravilhosa Graça. Não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame menos do que Ele já nos ama. Você pode matar, você pode roubar, você pode beber, você pode se drogar, você pode estuprar, você pode ser pedófilo, você pode fazer qualquer coisa que seja. Deus continua te amando do mesmo jeito e Deus continua oferecendo para você o mesmo perdão, na mesma cruz, da mesma forma, simplesmente pela fé. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos do que Ele já me ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida não vem por meio de obras da lei, não vem por meio de obediências. Essa é uma oferta a todo homem, de graça, livre, somente pela fé. Somente pela fé. E não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele já me ama. Eu posso orar,
eu posso ler a Bíblia, eu posso frequentar a igreja todos os dias, eu posso ser fiel à minha mulher, eu posso cuidar bem dos meus filhos, eu posso ser um funcionário bom na minha empresa, eu posso não falar mentira. Deus não vai me amar mais por causa disso, porque Deus já me ama completamente. É pela mesma fé, pela mesma cruz, pela mesma graça, na mesma quantidade, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a nossa mãe. A nossa mãe é uma mãe da liberdade, não é uma mãe da escravidão. A nossa mãe é uma mãe que nos chama para vivermos livres. E não para vivermos debaixo de uma opressão de regras que dizem isso, e que se eu obedecer essas regras, Deus vai me amar mais ou menos. Não. Só existe uma regra. Se você tem fé no Senhor Jesus Cristo, se você crer nele, pela fé, Deus te ama. E ponto. E ponto. Então Paulo vai falar, olha, a nossa mãe é uma mãe do alto. É uma mãe que não vem pelo nosso esforço pessoal. Ela vem de cima. Ela não vem da terra. Ela não vem dos homens. Ela vem do Senhor. E a nossa mãe, o texto diz, é a Jerusalém de cima. Uma mãe livre, uma mãe que leva a liberdade, uma mãe que traz alegria plena, uma mãe que traz plena restauração. A nossa mãe é a mãe da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma mãe. E a nossa mãe não é opressora, malvada, que exige de nós um esforço para nos aproximarmos de Deus. Mas a nossa mãe nos oferece a fé no Senhor Jesus. E aí Paulo, fazendo essa alegoria, ele vai dizer para a gente no final do texto, versículo 27, ele diz, e ele cita aqui Isaías capítulo 54, por causa disso, alegre-te, mulher sem filhos. Está falando de Sara. Sara não podia ter filhos, mas ela se alegrou, ela riu, ela teve Isaque. Alegre-se, mulher sem filhos, você nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalhos de parto, está falando de Sara. E ele está dizendo, olha, você era abandonada, desprezada, Agar zombava de você. Mas alegre-se, porque agora Deus te deu mais filhos do que ela, que tem um marido. Isso é maravilhoso. Falando disso, Karen Jobs escreveu falando disso. Isaías, ele diz, fornece a base canônica para pelo menos 3 pontos quanto ao que Paulo diz para a gente aí. Primeiro ponto, Sara é mãe não apenas de Israel, mas de todos aqueles que perseguem a justiça e buscam o Senhor. Sara é a mãe, não de quem nasce judeu, mas de quem crê pela fé. Sara é a minha mãe. Sara é a sua mãe, porque é por meio de Sara, a mãe da fé, que nós nos aproximamos de Deus. Karen Jobs vai dizer também que as imagens de esterilidade matriarcal e a personização feminina das cidades, porque ele mostra 2 cidades aí, uma cidade destruída, decadente, e uma cidade que vem do alto, reluzente, né? Elas são unidas. E elas produzem uma mulher estéril que estava sob maldição, mas que agora se alegra. Éramos nós, como estas cidades. Nós éramos assim. Nós estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados, inimigos de Deus, mortos, separados. Mas por meio da fé, nós que não tínhamos esperança, nós que éramos espiritualmente estéreis, agora nós podemos, crendo em Jesus Cristo, viver uma novidade de vida, nascidos da fé no Senhor Jesus. E ele vai terminar dizendo para a gente, uma Jerusalém estéril, em que acontece um milagre como demonstração do poder de Deus para libertar uma nação da morte. Agora vai ter uma nação de filhos de Sara. Não nação
de filhos que nascem naturalmente, carnalmente, mas uma nação chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os filhos da fé. Nós temos Abraão como pai, nós temos Sara como mãe, e nós temos por direito, os direitos da aliança são nossos, porque nós cremos em Cristo Jesus. E aí Paulo está invertendo tudo aquilo que os judeus estavam falando. Os judeus estavam dizendo assim: se vocês querem desfrutar das bênçãos da aliança, vocês precisam obedecer à lei. E aí Paulo está dizendo: não, senhores judeus. Se vocês querem desfrutar das bênçãos da aliança, vocês precisam ter nascido da fé e não da lei. A lei traz a maldição, mas a fé traz a salvação, a renovação, a esperança. E aí ele termina falando: nós não somos filhos de Sara naturalmente, mas somos filhos espiritualmente. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai falar para os filhos naturais de Sara, ele vai dizer o seguinte, ó, agora, e aí ele está falando, não estou olhando lá para trás agora, estou falando agora. O que nós vamos viver aqui, eu e você? Filhos naturais de Sara, agora, vocês perseguirão os filhos espirituais. Sabe o que vai acontecer com você e comigo? Quando nós nascemos da fé, e nós passamos a viver em liberdade de Cristo Jesus, livres da escravidão da lei, as pessoas que querem nos escravizar vão viver perseguindo a gente. Você vai sair por aí, e lá no seu trabalho, lá no seu bairro onde você mora, lá no lugar onde você vive, vai surgir uma pessoa dizendo assim: irmã, você diz que é crente, mas você usa calça? Que absurdo, você sabe que Deus não vai responder sua oração, viu? Vai surgir gente que vai chegar e falar assim: pastor, o senhor tem tatuagem? Sabia que isso é pecado, pastor? Na verdade, quando você faz a tatuagem, o demônio entra pela tinta da tatuagem dentro de você e vai destruir com a sua vida, irmão. Olha, cuidado, viu, irmã? Você cortou o cabelo? Deus não vai mais responder a sua oração, não, porque o cabelo é véu, mulher não pode ter o cabelo curtinho, não. Aí, Sabrina, tá vendo? Vai responder, não. Tá orando aí, não tem resposta. Por quê? Porque tá com o cabelo curto, se deixar o cabelo grande. Tem um monte de gente por aí no mundo, querendo se fazer de polícia espiritual, querendo conduzir a vida das pessoas, ditando regras e crendo que por meio dessas regras nós nos aproximamos de Deus. Essas pessoas vão nos odiar, elas vão nos perseguir. E persegue mesmo. Persegue duramente. Fala mal, ataca, mente. Mas ao mesmo tempo, sabe o que Paulo fala que nós temos que fazer com esses caras? Expulsar do nosso meio. Paulo fala: lá quando aconteceu o caso, Sara veio e falou assim para Abraão: expulsa a escrava e o filho dela. E Paulo está dizendo agora para os Gálatas: olha, a mãe de vocês é a mãe do alto, Sara. E ela está dizendo a mesma coisa agora: expulsa do meio de vocês. Sai fora, se você está querendo oprimir os outros por causa da lei. Graças a Deus, queridos, nós estamos vivendo isso aqui nessa igreja. Tinha um monte de gente nessa igreja, um monte, querendo obrigar os outros a usar terno e gravata, a cortar o cabelo de um certo jeito, a seguir um certo tipo de tradição religiosa, e eu dou graças a Deus, eu louvo ao Senhor Jesus, porque essa igreja esvaziou, esse povo foi embora, ainda bem. Cada um deles que sai é um alívio, é assim, agora a gente vai viver em paz, agora a gente vai obedecer a Jesus feliz, sem ninguém julgando e querendo impor sobre os outros obras da lei. Agora nós estamos tranquilos.
E Paulo está falando isso aí para os Gálatas. Se chegar alguém no meio de vocês, querendo obrigar vocês a relacionar-se com Deus por meio de obras da lei, manda essa pessoa embora. Toma o seu caminho. Não é aqui não, aqui é a igreja de Jesus. Nós somos filhos de Sara, nós vamos viver em liberdade. Ninguém nos escraviza. Ninguém. Ninguém. Nós somos livres. Nós não estamos lá no Monte Sinai mais. Nós já cruzamos o Rio Jordão. Nós já entramos na terra prometida. Nós já estamos desfrutando das bênçãos do reino de Deus. E no reino de Deus não há acepção de pessoas. Todos são aceitos. Ah, mas é pecador. Pois é, o pecador mesmo, ele morreu para ele. Ah, mas ele é meio assim, né? Teve um tempo aqui na igreja que tem um pessoal, veio uma mocinha com a namorada dela. Elas vinham na igreja, sentavam abraçadinho assim, bonitinho o casalzinho. Vinha aí. Aí o pessoal, já tem a galera da lei. Pastor, o senhor não está vendo que está entrando duas mulheres de mão dada, sentando abraçada? O senhor não vai fazer nada? Eu falei, lógico que não. O que eu tenho que fazer eu já estou fazendo. Eu subo no púlpito e prego a fé. E eu oro para que um dia elas encontrem a fé. Para que elas sejam livres da escravidão. Para que elas encontrem o amor de Deus. Para que elas possam ser salvas. Graças a Deus que elas estão vindo na igreja. É melhor vir aqui do que ir namorar lá na praça, lá embaixo. Pelo menos aqui está namorando ouvindo a palavra. Mas o judeu não. Pastor, você viu aquele jovem? Furou a orelha, meu. Como é que você não vai falar nada? O cara com 3, 4 brinco no nariz. O cara é tatuado. Olha lá, Fabiano. Agora está cheio de tatuagem, ainda fica fazendo tatuagem. Você não vai fazer nada? Lógico que não. Lógico que não, eu vou fazer uma tatuagem. Sou livre, meu. Sou livre. E se tem uma coisa que eu não aceito, é ninguém me obrigar a fazer nada que Deus não me obriga a fazer. Sou livre. Sou livre. Eu durante muito tempo vivi dentro da igreja como um escravo das pessoas. Escravo da opinião. Vestia uma certa roupa, cortava um certo tipo de cabelo, andava de um certo tipo de jeito e falava um certo tipo de linguagem, hipócrita, fingido, para agradar os fariseus. Não mais. Não mais. Nunca mais. Eu sou filho de Sara. Eu sou livre. E ninguém me escraviza. Ninguém. Eu sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Os meus pecados estão perdoados. Não há ninguém que possa me acusar de coisa alguma, porque é Jesus Cristo quem me justifica. Graça. E é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Manda os fariseus, os judaizantes, os caras da obra da lei, zarpar. A porta está aberta. O mesmo caminho de entrar é o de sair. E aí ele diz mais. Ele diz, porque essas pessoas não têm parte na herança que Deus tem para nós. Essas pessoas que acham que merecem o céu. Tem gente que acha que merece o céu. Tem gente que acha que vai chegar no céu, Deus vai abrir um tapete vermelho, estava esperando você, vem cá, toca o coral aí, chegou lá o Creus, olha lá, está vindo, a expectativa. Não, filho, não é assim que você vai entrar no céu, não. Não é assim que ninguém vai entrar no céu. Nós vamos entrar no céu, sabe quando pobrezinho tem que ir em lugar de gente rica? Você acha que está todo mundo olhando para você, e aí você fica no cantinho assim, cobrindo os pés e as mãos, né, meio assim, fingindo para ninguém te ver, olhando para o chão. É assim que nós vamos entrar no céu. Todos pecadores, todos limitados, todos salvos pela fé, por meio da graça em Cristo Jesus. Todos. Ninguém vai entrar no céu com trombetas tocando e achando que você é o melhor cara do mundo e vão dizer, não, você realmente merece entrar aqui no céu, porque eu vi aqui, eu estou lendo aqui o seu currículo.
de crente. Currículo exemplar, viu, garoto? Impressionante aqui, Pedrão, né, na porta do céu, porque Pedrão está lá na porta do céu, né? Diz a lenda, né? Então tá lá, Pedrão, na porta do céu, registrando. Não, você, que currículo aqui, eu estou lendo, lê a Bíblia, ora, crente que ora, milagre, hein? Pô, não, então, já estou vendo aqui o seu currículo, pode entrar no céu. Não, ninguém vai entrar no céu assim. Nós vamos entrar no céu assim, vai olhar o currículo e vai falar, meu amigo, tá ruim pro seu lado, hein? Acho que não dá não, mas deixa eu passar umas folhas aqui para ver. Ele vai passar, chegar no final, está escrito assim, Jesus Cristo está assim, escrito assim, no final. Deixa ele entrar, é por minha conta, Jesus Cristo de Nazaré. Aí o cara vai falar, meu, sorte, hein? Vai. Nós vamos entrar no céu assim, queridos, é pela fé, pela graça. E Paulo está dizendo isso aqui para os Gálatas, dizendo que ela é nossa mãe. E aí, ele termina falando exatamente isso. Se Cristo nos libertou, vivemos com firmeza, sem desistir, perseverantes, sem olhar para trás, firmes, na liberdade plena que Ele nos deu. E não mais vivendo na escravidão, na sujeição, voltando atrás ao jugo pesado da lei de Moisés. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Então quer dizer que eu posso fumar, beber, trair, zoar o barraco, entrar, cair de boca no mundão, porque é a graça? Depende. É uma coisa bem interessante. Você teve uma boa mãe? Cuidou de você, alimentou você, amou você. Ela te deu tudo o que você precisa, que te criou com graça, amor, carinho. Sim? Quando você tem uma boa mãe, o que você faz com ela? Você bate na cara dela? Você xinga ela? Não, quando chega o dia das mães, o que você faz? Você compra um baita de um presente bom, diferente do que você compra no dia dos pais, né, sem vergonha? A dos pais é meia cueca, para a mãe é geladeira, fogão, os negócios caros, bagulho bom, né? Mas não é assim que a gente faz? Leva para jantar fora, almoçar fora, beija, abraça, põe no colo, não é? Porque você tem uma boa mãe. Então, se você nasceu da fé, você é livre e você recebe todos os benefícios dessa graça, como é que você vai tratar a sua mãe? Bem. Então você vai obedecer a Deus. Não porque te é imposto. Não porque alguém está lá vigiando você como polícia. Mas porque sua mãe é muito boa, cara. Então você quer fazer para essa mãe sempre o melhor. Agora, o filho da obra da lei, não é? Ismael, filho de Agar, ele vive debaixo da opressão e ele não consegue reconhecer a mãe. Sabe aquele filho que teve uma mãe opressora, ruim, que chega o dia das mães, a última coisa que o filho quer é encontrar com a mãe na frente? Isso aí. Quem é sua mãe? Essa é a pergunta de Paulo para todos nós no dia das mães. Quem é a sua mãe? Se a sua mãe é Sara, você é salvo, livre. Trate bem a sua mãe. Faça o melhor para ela. Dê os melhores presentes. Dedique-se a ela, porque é uma baita de uma mãe maravilhosa. Mas se a sua mãe é Agar, e talvez você ainda esteja vivendo debaixo de opressão, vivendo debaixo de normas, regras, culpas, medos, hoje Paulo tem um convite para você e eu também. Creia no Senhor Jesus Cristo pela fé. Receba a liberdade que há em Jesus. Troca de mãe. Sai fora dessa mãe opressora e entregue sua vida a Jesus Cristo. Creia nele e viva debaixo da graça dele, dos amores dele, dos cuidados dessa mãe celestial. Esse é o convite para todos nós. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, muito obrigado por esse texto.
Muito obrigado por descobrir essa verdade tão libertadora. Essa mãe tão amorosa, tão cuidadosa, tão presente, que é a fé no Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por ter uma mãe que eu tenho certeza que não importa o que eu faça, eu posso aprontar as piores besteiras e ela está sempre de braços abertos, dizendo: filho, eu te amo, creia, liberte-se, saia da escravidão. É uma mãe que sempre estará lá por nós. É muito bom, Senhor, ter nascido desta mãe do alto. É muito bom ser livre no Senhor Jesus. Que nós possamos viver como filhos livres, plenamente livres de qualquer coisa que nos escravize. Que jamais nós sejamos escravizados por leis, por homens, por regras de homens. Que jamais nós achemos que o Senhor nos amará mais ou menos se fizermos isso ou aquilo. Porque o Senhor já nos amou completamente na cruz do Calvário. Não há mais nada que o Senhor precise demonstrar a plenitude do teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque o Senhor nos limpou, nos redimiu. E com uma mãe tão boa assim, a vida é gostosa de ser vivida. O Dia das Mães é gostoso de ser comemorado. Os dias de vida são maravilhosos debaixo da mãe que o Senhor nos deu. Mas Deus, eu sei que talvez, neste grupo que está aqui, ainda existam pessoas presas a regras, a normas, querendo oprimir e pensando que fazer isso ou aquilo, agir assim ou assado, vai gerar mais ou menos amor de Deus. Talvez existam pessoas achando que santificação e salvação é fruto de esforço pessoal. E Deus, cada vez que eles se aproximam de suas mães opressoras como Agar, mais e mais eles morrem, definham, como Ismael naquele deserto. Mas hoje eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo, liberta vidas aqui, Senhor. Dá a fé salvadora, Pai, para que pessoas entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e livres, libertas nele, possam se entregar à Mãe do Alto, a Nova Jerusalém Celestial, e assim desfrutar das heranças que o Senhor tem para todos aqueles que te amam e que vivem no Senhor por meio da fé. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas. Age em nós. É o que eu oro, que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém?